Então a gente pode ver mais claramente o que está acontecendo se a gente combinar os dois gráficos. Então vamos fazer o seguinte, ó, pega esse slide aí, né? E olha só, como se pegasse os dois gráficos, empurrasse um contra o outro e eles ficassem sobrepostos, um em cima do outro. Quando a gente faz isso, vai ficar assim, ó. Vendo, ó? Olha só o que aconteceu, tá? Olha o que tem de interessante aqui. Onde é que esses gráficos vão se cruzar? Eles vão se cruzar exatamente entre os 60 e os 50, né? Que eu falei que ia ser o preço onde o quê? Onde a quantidade demandada de livros é igual à quantidade ofertada de livros. Então vai ter, para cada comprador, vai ter um vendedor. Né? E vão ter quantos livros negociados? 9. Né? 9. Tá? E o preço vai oscilar aqui, né? Nesse valor aqui, entre 50 e 60. Isso, pessoal, é exatamente, né? Esse é o equilíbrio do mercado. Tá? O preço ele vai oscilar, ele vai se ajustar, tá? Vai se ajustar até que a quantidade ofertada de bens seja igual à quantidade demandada de bens, ou seja, a quantidade que os ofertantes estão dispostos a ofertar seja igual à quantidade que os demandantes estão dispostos a demandar. Tá? A oferta é igual à demanda. Isso acontece nesse ponto fundamental aqui, onde as duas curvas se cruzam. Tá? Nesse ponto aqui, né, é o lugar que vai dizer qual que vai ser o preço de equilíbrio e a quantidade de equilíbrio que é negociada nesse mercado. Tá? Então, só para reforçar, o equilíbrio de mercado ocorre quando a quantidade ofertada é igual à quantidade demandada. E o preço do produto irá se mexer para cima ou para baixo, ou seja, o preço vai aumentar ou vai subir, vai aumentar ou vai descer, até que isso aconteça. Tá? Então o preço ele vai oscilar, né, até que as duas quantidades se igualem. Tá? Vamos ver um exemplo agora no mercado de petróleo. Tá? Então eu montei aqui um esquema de demanda e de oferta para barris de petróleo. Então nessa coluna aqui nós temos o preço do barril. Tá? Na coluna 2 nós temos a quantidade ofertada de barril. E na coluna 3 nós temos a quantidade demandada de barris para cada preço. Né? Então olha só. Quando o preço do barril por barril é 10 dólares, tá? Quando o preço do barril é 10 dólares, a quantidade ofertada vai ser 6 barris. Né? O preço está muito baixo, então os caras só vão querer ofertar 6 barris. Mas, né, quando o preço é 10 dólares, o preço está muito baixo, né? Então a quantidade demandada vai ser alta, vão ser 21 barris. Então tem um descompasso entre quantidade ofertada e demandada. Tem 21 barris sendo demandados, mas só tem 6 barris sendo ofertados. O que vai acontecer? Vai acontecer a mesma coisa que aconteceu no mercado de livros, só que para a parte dos demandantes. Né? Os demandantes vão chegar lá e os vendedores vão dizer, peraí, só tem 6 barris aqui. Só que eles querem comprar 21. Então o que vai acontecer entre os demandantes? Vai ter uma guerra de preço, né? Os demandantes vão querer ofertar, vão querer oferecer um preço maior pelos barris. Né? Então o preço que vai estar sendo ofertado, que vai estar sendo oferecido para comprar os barris, vai começar a subir. Né? Então, digamos que vai subir até quando? Olha só, quando é 20 dólares, né? Digamos que subiu para 20 dólares. Quando é 20 dólares, agora a oferta aumentou, a quantidade ofertada aumentou para 8 barris. E a quantidade demandada caiu. Né? Tem uns caras ali que, não, peraí. Por 20 dólares eu não vou querer comprar barril, eu vou querer comprar menos, não vou querer comprar 5, eu vou comprar só 1. Né? De tal forma que a quantidade demandada que vai surgir ali ficou 18, caiu de 21 para 18. Mas ainda assim, o que está acontecendo? Tem a quantidade demandada maior do que ofertada. Então, o que vai acontecer? Os demandantes vão começar
a oferecer cada vez preços maiores, vão fazer uma guerra de preço ali, né, para o preço subir, né? E quando o preço vai subindo, acontecem duas coisas. Quando o preço vai subindo, a quantidade ofertada de barris vai aumentando, né? Então, quando o preço sobe, a quantidade ofertada de barris vai aumentando, ó, 6, 8, 10, 12, 14. E a quantidade demandada, ó, vai diminuindo. Vai diminuindo, porque o preço está subindo, as pessoas estão, opa, não, peraí, por 20 eu não quero mais, né? Por 30 eu não quero mais. Então, cada vez tem menos quantidade demandada de barril à medida que o preço sobe. Então, olha só. Qual o preço que vai parar esse processo? Né? É o preço em que vai ter tanto o barril sendo ofertado, quanto tanto o barril sendo demandado. Qual é o valor aí? Né? Qual é o valor aí? É 40 dólares. Por quê, pessoal? Porque com 40 dólares, a gente vai ter 12 barris sendo ofertados e 12 barris sendo demandados. Então a gente vai ter o nosso equilíbrio de mercado. Quando o preço é 40 reais, não tem mais incentivo nenhum por parte dos demandantes e dos ofertantes de mudar o preço. Por quê? Porque todo mundo que quer barris, quer comprar barris, consegue, né? E todo mundo que quer vender também está conseguindo aquele preço. Então, tem um equilíbrio, tá? Tem um equilíbrio. Tá aqui, né? 40 dólares, 12 barris são ofertados e 12 barris são demandados. A gente pode ver isso graficamente, né? Então, eu vou colocar esse esquema num gráfico, tá? Vai ser um gráfico contínuo, assim, né? Ó, tá aí, ó. Tá? Representação gráfica do equilíbrio de mercado do modelo de oferta e demanda. Então, olha só. Essa aqui, a curva que está descendo, ó, está descendo, é a demanda, né? A demanda. Tá? A curva que está subindo é a oferta. À medida que o preço sobe, do barril sobe, vai ter a oferta, ó, está aumentando, né? A oferta está aumentando. Cada vez mais quantidade sendo ofertado. Tá? Da mesma forma, à medida que o preço está subindo, né? À medida que o preço está subindo, a quantidade demandada está diminuindo. Né? Ó, então, quando o preço é, sei lá, 60 aqui, né? Ó, quando o preço é 60, só vai ter 5 quantidade demandada, né? Só 5 quantidade demandada. Mas vai ter quanto ofertada? Ó, vamos ver, a 60, ó, a quantidade ofertada vai ser algo próximo a 15. Né? Então esse não pode ser o equilíbrio. Onde é que é o equilíbrio, né, pessoal? Onde as duas curvas se cruzam. Que é justamente quando o preço é 40, né? Quando o preço é 40, a quantidade demandada é igual à quantidade ofertada, que é 12. Tá? Então, o preço de equilíbrio desse mercado é 40 e a quantidade de equilíbrio é 12 milhões de barris. A gente está medindo os barris em milhões, né? Então, quando eu falei 12, eu quis dizer 12 milhões. Tá? Então, olha só. O mercado ele vai estar em equilíbrio e, nesse equilíbrio, ele vai ser caracterizado pela quantidade de equilíbrio e o preço de equilíbrio, que eu vou conseguir encontrar justamente no ponto em que as duas curvas se cruzam. Ok? Continuamos no próximo vídeo, então.